E o quanto que nós, né, como profissionais da atenção primária, profissionais da saúde, acho que a gente, conhecendo essa paciente, como eu falei para vocês, a gente tendo feito esse acompanhamento dela durante o pré-natal, já facilita um pouquinho esse acolhimento em relação à consulta do pós-parto, né, do puerpério. Você já tem um vínculo criado, você já conhece o histórico, o que aconteceu durante a gestação, se foi uma gestação pouco mais tranquila do ponto de vista do acompanhamento das questões clínicas vinculadas à gestação, ou não, quando a gente sabe que a gente, de repente, acompanhou aquela gestante com sífilis, aquela gestante que teve uma questão de toxoplasmose, ou foi aquela gestante difícil, né, do pré-natal, com muita buscativa, porque faltava nas consultas, né, então você já meio que prevê um pouquinho aí quando você recebe ela nessa consulta de pós-parto, né, e o quanto a gente entendendo como que é a dinâmica dessa consulta e os aspectos que a gente precisa olhar, vai facilitar bastante a nossa avaliação, né, dessa. Eu trouxe alguns aspectos chaves aqui para a gente vai discutir ao longo dessa apresentação, para vocês terem isso em mente, né, e gravado. Das questões, como eu falei para vocês, do ponto de vista do cuidado individualizado, né, para a gente até ter esse olhar em relação à mãe, o bebê, essa família, enfim, tudo que envolve essa estrutura familiar. Então, isso é um ponto importante para a gente poder começar uma consulta, né, abordar essa paciente, enfim, na consulta dela de pós-parto. Acho que entender os problemas mais comuns relacionados ao pós-parto, né, ou alguns aspectos que a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais apurado para identificar alguns sinais de alerta, situações que a gente precisa estar atento, né, em relação a essa consulta do pós-parto, identificar situações do ponto de vista mais urgente em relação ao pós-parto, que a gente fica muito preocupado com a gestação, que claro, né, um período aí importante, mas a gente não pode baixar a guarda no pós-parto, tá? Inclusive, muitas das pacientes, né, quando a gente fala em mortalidade materna, ainda muitas pacientes a gente perde durante esse período, tá? Então, algo que às vezes a gente acha que é mais focado no período da gestação em si, mas nós também temos altas taxas de mortalidade, né, porque é incluído aí dentro de morte materna até 42 dias, normalmente esse período do pós-parto. Então, se uma paciente, né, uma puérpera, ela falece, enfim, tem alguma situação de óbito até 42 dias, os comitês de mortalidade materna a gente investiga. Nesse caso, até um ano, por comitê a gente investiga, mas do ponto de vista para entrar como um dado estatístico, se a gente perde qualquer mãe, puérpera, até 42 dias do pós-parto, elas acabam entrando para nossa estatística, tá? Então, só para vocês entenderem como que funciona essa questão também dos comitês, né, de mortalidade materna. Então, o quanto que é importante a gente identificar esses sinais de alerta, tá bom? E algumas intervenções aqui que são interessantes e sempre, claro, né, gente, baseado em evidência, em boas referências, né, a gente não pode tirar as coisas da nossa cabeça, do jeito que a gente acha que e sim pautado sempre em referências importantes do ponto de vista teórico. Eu trouxe aqui, né, para a gente sempre lembrar essa questão do puerpério, como ele é dividido, né, então ele é dividido, como vocês estão vendo aí no slide, em imediato, que é desde o primeiro dia até o 10º dia pós-parto, o tardio, que é a partir do 10º dia ao 45º dia, e o remoto, que é do 45º dia, e as referências trazem que não tem um tempo definido desse remoto, tá bom? Então, só mais para vocês entenderem, né, quanto que é importante a gente conhecer essa organização em relação aos estágios, porque a depender de algumas condições, a gente precisa ter um olhar um pouco mais apurado, vai estar envolvido dentro desses estágios do puerpério. E esse período nada mais é do que a mulher, ela está saindo daquela situação de gestação, com todas as mudanças, né, que um período de gestação traz, e aí ela está voltando, né, vamos dizer assim, ao seu normal, como uma pessoa não gestante, com organização em relação do ponto de vista hormonal, do ponto de vista dos órgãos pélvicos, né, que a gente sabe da questão da involução uterina, o tempo, esse tempo, como a gente vê do 45º dia do período desse útero, tá voltando à sua posição normal, enfim. Então, quanto que é importante a gente estar sempre atento, né, e entender esse período como esse retorno a um período pré-gravídico, tá? Porque a gente sabe o quantas mudanças acontecem, né, durante a consulta de pré-natal. E quais os cuidados, né, que o profissional de saúde a gente precisa ter aí em relação ao puerpério, né? A gente entender um pouco como é organizada essa questão das consultas, as visitas domiciliares nesse período, né, nesse cuidado do pós-parto, abordagem em relação a algumas condições da paciente,
paciente do ponto de vista clínico, né? Então, de repente, nessa minha gestação, a paciente teve algum tipo de síndromes hipertensivas da gestação, ela teve diabetes gestacional, é uma paciente que de repente teve sífilis, toxoplasmose. Então, como que vai ser depois, né, esse meu acompanhamento com essa paciente na consulta pós-parto? A gente não pode simplesmente, né, poxa, eu fiz minha conduta no período do pré-natal, aí ela volta e aí eu esqueço, né, tudo que ela teve, o que houve, né, do ponto de vista, às vezes até para a criança, para o bebê, a gente precisa sempre resgatar essa questão do ponto de vista das condições clínicas e lembrar também de avaliar saúde mental, extremamente importante. Então, toda vez que a gente vai ler, né, documentos, referências, sempre é muito discutido essa questão da saúde mental do ponto de vista do puerpério. E eu trago aqui também para vocês um pouquinho para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa situação. Abordar com a paciente essa questão dos cuidados sexuais e uso de métodos contraceptivos, claro, né? Então, muitas das nossas pacientes perguntam: quando que eu posso voltar a ter relação sexual? Já consigo engravidar? Não consigo? Como vai ser? Então, são situações que a gente precisa abordar na consulta de pós-parto, né? De puerpério, e abordar algumas condições em relação à questão do bebê também, né, no sentido da gente sempre estimular a questão da alimentação, perguntar para ela situações do ponto de vista em relação às mamas. A gente precisa sempre reforçar a importância do aleitamento materno exclusivo, né? Enfim, então, essa abordagem em relação a essa questão da alimentação do bebê também é algo que a gente pode abordar. Claro que são tantos assuntos que muitas vezes a gente, numa única consulta, a gente não dá conta, né? Eu sei que muitas vezes a gente acaba fazendo uma consulta só, mas eu vou trazer algumas orientações aqui para vocês em relação ao segmento, em relação a essa frequência das consultas, abordagem e visita, que normalmente, dentro de um contexto SUS, normalmente é a enfermagem que faz essas primeiras visitas, né? Aproveita, faz a consulta da mãe e do bebê, mas é importante a gente estar atento também. E aí, a OMS e o Ministério da Saúde, eles preconizam uma frequência, né, de acompanhamento em relação ao pós-parto. Então, dentro da alta dessa paciente, normalmente, tá? E claro que aí depende muito de cada local, cada município, cada estado, mas a recomendação da OMS, Ministério da Saúde, é que a paciente já tenha a sua primeira consulta, né, dentro aí das 72 horas após a alta, e que a própria maternidade já faça esse agendamento. Muitas vezes, muitos lugares não conseguem organizar dessa forma, né, enfim, mas é o que é preconizado, né, ela já sai dali garantida que ela já tem uma consulta agendada na UBS dela de referência para poder fazer o segmento. É preconizada uma visita domiciliar nessa primeira semana pós-alta, tá? Então, normalmente é a enfermagem que acaba organizando muito, né, essa visita, mas nada impede dentro da nossa organização, quem atua dentro da estratégia de saúde da família, quem é GO, quem é clínico, enfim, é da gente poder organizar essa visita junto com a enfermagem, melhor ainda, né? Acho que a gente consegue, inclusive, dentro do domicílio da paciente e da família, entender como é que é a dinâmica, como é que é a organização, ter um olhar mais ampliado, de repente, para algumas situações que pode ser insegura para essa mãe, para essa criança, observar o clima, né, as relações dentro dessa casa com os demais familiares. Então, acho que é um momento bastante interessante se a gente conseguir participar junto, né, com a enfermagem. E uma terceira consulta, até o 42º dia do pós-parto, né? Eu sei que normalmente, muito na prática, acontece da paciente ter essa visita da enfermagem, né, tanto para a mãe quanto para esse bebê, CRN, a gente faz uma consulta com essa mãe e depois a gente não vê mais ela, né? Normalmente é assim que acontece, mas a orientação é que a gente tenha pelo menos aí 2 momentos com ela, um primeiro momento dentro dos 3 dias da alta, depois que tem essa visita domiciliar, normalmente mais frequente por parte da enfermagem, e depois ela tem uma avaliação com a gente mais para esse finzinho, para um término do puerpério. E aqui eu trago algumas condições do ponto de vista mais clínicos, vamos assim dizer, do que a gente precisa, né, tá abordando e investigando aí com essa mulher, questionar, né, como é que tá a questão da micção e incontinência urinária, que a gente sabe por toda essa alteração, né, da gestação, enfim, tudo isso, tudo que pode acarretar para essa paciente nesse pós-parto. Como é que está essa questão do funcionamento intestinal, que normalmente a paciente fica muito constipada, então é importante a gente fazer orientação em relação à hidratação, uma dieta rica em fibras, perguntar e avaliar, claro, né, eu vou trazer um pouquinho a avaliação mais para frente, mas em relação à cicatrização de feridas, né, então se é uma paciente que teve uma cesárea, a gente precisa estar de olho, né, nessa cicatrização,
pode ser que de repente ela acabou tendo num parto vaginal uma laceração, que de repente precisou de sutura, ou de repente foi feita episiotomia, a gente precisa avaliar como é que ficou. Então, acho que é importante entender como é que está esse processo e questionar em relação à cefaleia, fadiga, se tem dor na mama, perguntar sobre os lóquios, né? Então, acho que tudo isso é importante a gente ter esse olhar ampliado e fazer esses questionamentos para a paciente durante a nossa consulta. E trago um pouquinho aí a questão do exame físico geral e específico, né? Então, a gente pergunta, faz a anamnese, né? Faz o subjetivo ali dentro do nosso SOAP, mas a gente precisa, né, examinar as pacientes, tocar nas pacientes, ver, pedir para deitar, né? Enfim, não tem como, gente, a gente só questionar, a gente precisa examinar, né? Verificar os sinais vitais, então, minimamente, né? Uma frequência cardíaca, uma ausculta, verificar PA, né? Acho que a pressão é tão importante quanto na gestação, quanto na consulta do pós-parto, isso é extremamente importante. Avaliar a situação de como está a mama, esse mamilo, até porque se a gente está promovendo a amamentação, né, aleitamento materno exclusivo, eu preciso entender como é que está essa mama, será que tá ok, será que não tem algum sinal flogístico, será que não tem algo ali que de repente no meu exame físico eu identifico que isso de repente pode ser uma barreira para essa paciente, né, amamentar. Então, acho que é algo que é importante a gente examinar, enfim, né, entender melhor essas questões. Avaliar a questão do abdômen, né, para a gente ver como é que está essa involução uterina, se tem dor, se ela teve um parto cesárea, a gente avaliar essa ferida cirúrgica, né, entender como é que tá, se está saindo alguma secreção, como é que está a questão dos pontos, se tem algum hematoma, a gente, de fato, entender como é que está essa involução uterina, então é importante avaliar abdômen, examinar a questão do períneo, a questão das genitais, né, e perguntar como é que está essa questão das secreções dos lóquios. Normalmente as pacientes acabam colocando, às vezes, algum absorvente, né, enfim. Então, pedir para ver como é que tá, deixa eu ver que tá, porque a depender do período, né, a gente sabe da evolução, a mudança de característica dos lóquios. E, claro, a gente sabe o quanto que se não segue como a gente espera, né, como é o esperado, de repente a gente sente um cheiro fétido, ou de repente já é para estar num período que é para ele estar mais indo para um lóquio mais amarelado, ele mantém, de repente, um sangue ativo, um sangramento ativo, então acho que é importante a gente pedir para avaliar, né? As pacientes ficam, às vezes, meio constrangidas, mas faz parte, a gente precisa também. Então, como eu falei para vocês, se ela tem uma laceração, de repente precisou fazer sutura ou não, mas a gente vê como é que tá essa laceração, de repente se foi feita episiotomia, a gente entender como é que tá? Então é pra gente ver, né? Então, é algo que a gente não pode perder. E verificar também se ela tem, aí no slide ficou cortadinho, mas se ela tem presença de hemorroidas, né? Porque é comum na gestação aparecer, então a gente examinar para ver como é que tá, né? Questionar e perguntar isso para paciente, isso é importante.